Estou aqui com Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X. Mas infelizmente, pessoal, eu não posso hoje trazer um review deles para vocês porque eu não tive tempo suficiente. Eu cheguei a fazer uns testes, eu consigo trazer umas primeiras impressões para vocês, questão de compatibilidade, funcionalidade, performance, falar um pouco do preço, dos grandes concorrentes desses produtos, mas eu ainda vou fazer no nível de exigência que o PC Facts exige, um review propriamente dito desses dois processadores que vai sair essa semana. Pelo que eu peço, lógico, que vocês já se inscrevam no canal, que vocês comentem os testes que vocês querem ver aqui com a gente e deixem o like, mas não saiam desse vídeo porque tem muita informação importante, principalmente sobre falsos pivôs que vão ser utilizados, para que vocês já estejam com a correta noção de como que vocês devem ver os reviews que vão estar mais adensados, pelo menos no mercado internacional aí, sobre esses dois produtos, tá bom, pessoal? Eu confesso para vocês que pelo que eu já vi, eu já fiz os testes completos deles, eu só não pude fazer dos outros processadores, mas eles não são lá uma grande evolução, eles não têm lá uma grande mudança de performance, ela existe, é matematicamente perceptível, mas não me deixou satisfeito, ao mesmo tempo que existiriam possibilidades da AMD trazer alguns ganhos que eu vou explicar melhor logo depois do recado de nossos patrocinadores. GVGMall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124,00 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86,00 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255,00 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Pessoal, quando a gente fala de processadores, de produtos que têm ofertas geracionais, então você não tem uma versão 2 que é completamente diferente da versão 1, mas você tem ganhos que a priori é para, de fato, trazer uma evolução para o mercado como um todo. Quando a gente está falando de produtos como esse, eu acho que é necessário um mínimo de salto para justificar até o lançamento de um produto como esse. Se esse salto não justifica, meramente é uma prova de que nós estamos falando de obsolescência programada. De tipo, um serviço de assinatura, né, forjado. Tipo, de você permanecer comprando produtos da AMD, produtos da Intel, produtos da Nvidia todo santo ano, porque todo santo ano eles empurram um pouquinho mais as vantagens dos novos processadores, das novas placas de vídeo e assim por diante. E isso tem virado uma tendência de mercado. A Apple fez isso com o M1, dando pequenos ganhos, a Nvidia fez isso com a RTX 40, dando pequenos ganhos, com exceção das séries mais high-end, e a AMD parece estar fazendo isso. Com os testes que eu fiz aqui, eu cheguei a comparar o Ryzen 5 7600 com o 9600X e o Ryzen 7 9700X com o 7700X. Eu ainda não pude preparar os gráficos, porque infelizmente esses processadores passaram 6 dias presos na alfândega. Então eles chegaram para mim aqui na segunda-feira, tá? Hoje é quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo às 9h01 da manhã, então ele vai sair para você 10 horas, mas com 59 minutos de antecedência que eu tô gravando ele só. Então, eu tenho os testes, eu não pude fazer os gráficos. Eu não tive muito tempo, né? Mas o que acontece é que esses processadores não ofereceram lá muitos ganhos. Eles existem de IPC, de Single Thread Performance, de consumo, principalmente de temperatura. A temperatura desses novos processadores é muito melhor que a temperatura dos processadores anteriores. Só que a AMD parece estar numa escadinha de ganho de performance bem lenta. De dizer, não, nós vamos entregar um AM5 um pouquinho melhor que a última série do AM4, que foi a 5000, e aí acaba que não justificou muito, as pessoas não foram muito lá com a cara do AM5 por conta disso. Essa nova série, da mesma forma, é um salto, mas é um salto modesto, é um salto que me parece controlado, para dizer assim, não vamos jogar todas as nossas fichas logo nesse processador, já é a segunda geração AM5, e tipo, como a Intel parece não tá querendo concorrer em termos de eficiência e em game por conta do Cache 3D na série 7000, no 7800X 3D e por aí vai, a AMD tá num passo assim, vamos controlar aqui nossos gastos, vamos controlar nossos ganhos e vamos ter um retorno apenas daqueles que querem estar o tempo todo no melhor possível. A questão, pessoal, é que isso evidencia uma obsolescência programada, né? E aí, para mim é extremamente entristecedor, porque na minha visão, uma empresa como a AMD, como a Nvidia, elas têm que estar entregando o topo de linha o tempo todo.
ganho de performance, porque elas têm que revolucionar o mercado, elas têm que estar o tempo todo, né? Mas isso, para mim, é uma forma de mascarar um serviço de assinatura para você estar sempre comprando um processador melhor. Tanto é que o próprio 9600X, que para mim um ganho geracional justo seria o 9600X ter a performance do R7 7700. Aí sim, nós estamos falando de um processador mais barato, mais econômico, com melhor temperatura, com mais eficiência, que tudo dele é mais rápido, que funciona melhor e que tem uma performance do octa-core da geração passada. Isso não aconteceu, ele não vence. Ele simplesmente supera o processador da geração antiga, que é óbvio, né? Porque qual seria o sentido dele ser igual, né? E assim, ele não tem uma melhor eficiência. Ele trabalha ali em 80 watts, por exemplo, 82 watts. E isso não é nada muito, sabe? Ele ganha um pouco de performance, mantém o consumo e diminui a temperatura. O que é bom para o consumidor ter um processador que, ao invés de em full load, está em 91, como eu vi, o 7600 aqui, está em 71, 75, né, no Cinebench 2024. Só que isso é uma correção que a AMD tinha que fazer porque as pessoas estavam reclamando, né? Então, eu acho que, de cara, parece uma obsolescência programada. Se a AMD simplesmente quisesse trazer o suprassumo, ela já lançava todos eles com cache 3D, com o máximo de clock possível, com TDP um pouquinho mais alto para poder liberar isso, até porque, pelo que me parece, o ganho de clock aumenta o single thread performance de uma forma que até em jogos esses ganhos vão aparecendo. Mas, tanto é que a diferença do 9700X para o 9600X era relativamente grande, tá, pessoal? Quando a gente já fala de comparação com processadores concorrentes, e eu acho que o grande concorrente desses processadores é esse cara aqui, ó. É o Core i5 14600K. Esse processador eu comprei na Gigantech justamente para trazer o comparativo para vocês, mas como os processadores demoraram a chegar, eu simplesmente não tive como. E quando eu falo os processadores que demoraram, foram os processadores da AMD. Esse aqui chegou muito rápido, a Gigantech mandou, em 3 dias estava aqui. É um processador que para mim é o Intel a ser batido. Ele é 30% inferior a um 14900K e me custou lá na Gigantech R$ 1.860. Então, esses processadores vêm a $279, que deve chegar aqui mais ou menos 2.099, 2.200 conto, tá? E 359. Então, cara, isso aí já é um pouquinho mais caro. Eles são mais baratos do que os lançamentos da época, né, de 7600X e 7700X, porém, é a história do falso pivô. O 7700 é mais barato, tem menos clock, mas a performance é muito semelhante. São 2, 3% de performance de diferença. O 7600 é a mesma coisa. Então, comparar eles com os X é falso pivô. Até porque, francamente, gente, quando saírem esses processadores com preços mais baratos, os da geração anterior, que ainda estão nas lojas, vão sofrer cortes. Então, acaba que você investir num de nova geração mais caro, que vai pagar mais do que 10%, por exemplo, que é o ganho de performance, aí eu acho que já não vale a pena. Agora, esse cabra aqui, ser batido com a quantidade de núcleos que ele tem, com a quantidade de performance que ele tem, tudo bem, ele não é nada eficiente, ele está num socket morto, vencido, acabado, ele tem os problemas que a gente já falou aqui no canal de instabilidade, né? Lembrando assim, esses problemas não dão em todos, tá, pessoal? Tem um batch que dá esse problema, mas você corre esse risco. E aí, como é que isso aqui de fato concorre, né? Realmente, eu, em nome da eficiência, em nome da longevidade do socket AM5, em nome da estabilidade, eu ainda iria no Ryzen. Mas, sabe aquela história da competição confortável? A AMD está muito confortável com essa competição, ela não está dando passos largos, ela está segurando, e isso me entristece pra caramba. Então, por mais que eu possa elogiar esses processadores, porque, logicamente, eles são melhores do que da geração passada, eles são mais eficientes, porque estão em 4 e 6 nanômetros, e aí, lógico, né, cara? Mas não é sobre isso. Eu acho que não é isso que a gente tem que analisar. Isso aí é lógico, né? Agora, para mim é, de novo, uma assinatura. Você comprando sempre processadores mais novos. Se você quer gaming, aí, assim, eles são melhores do que o da geração passada, por uma pequena margem não, uma margem boa, mas, ao mesmo tempo, a AMD já tem processadores reis de custo-benefício e de performance em game, que são os X3D. Então, um 5800X 3D, se você tem, vai ser muita vantagem você vir para um desse. Você tem um 7800X 3D, esquece. Nenhum desses processadores até o momento me parece que vai vencer o 7800X 3D. Eu não pude fazer esse teste com o 7800X 3D aqui, mas, cara, ele é muito superior em gaming a todos os outros processadores, e aí esses aqui eles não conseguem.
né? Eles estão com caches mais rápidos, com melhores transferências, mas não chega perto de um cache 3D. E o que eu quero ver é o IPC, a latência de memória deles, que também está melhor. Então, por exemplo, um 7600 faz uma latência de 64,9 nanosegundos com 6.000 MHz C30. O 9600X já faz 62,9. Então, você tem uma diminuição na latência de memória meramente por conta da forma como a arquitetura trabalha. Então, isso é uma vantagem na performance dos processadores, além do IPC, além do ganho de clock, além do ganho de eficiência, mas, ao mesmo tempo, não faz com que esse ganho se compare a um 7800X 3D. E aí, o que a gente fica pensando é, bom, quando sair um 9600X 3D, como que ele não será para games e para benchmarks de uma maneira geral, né? Para uso de uma maneira geral. E aí que fica a minha curiosidade, e eu digo assim, a AMD não tinha por que lançar mais processador sem cache 3D, cara. A gente está falando de processadores muito rápidos, de 6 cores, octa-cores muito rápidos, que poderiam entregar muita performance em todos os sentidos, para qualquer público. E os caras simplesmente não estão lançando, mesmo já tendo dominado as tecnologias do cache 3D. Então, gente, as minhas primeiras impressões são basicamente essas. Nós estamos falando de processadores que são um degrau acima da escada, mas que não oferecem nenhuma revolução no mercado, que não criam uma nova perspectiva das pessoas de performance, que não quebram um teto que já foi pré-estabelecido pela própria AMD com os seus X3D, e faz apenas uma ponte para que a gente questione assim, bom, se a AMD está lançando novos processadores mais baratos que os anteriores, mas que não batem a performance de um 7800X 3D, por exemplo, qual que é o apelo real deles? Porque quando a gente pensa no M5, que te obriga a ir para DDR5, que é mais caro que DDR4, e as placas-mãe tem USB 3.2, não sei o que, e também te obriga a comprar uma placa-mãe mais cara, por que você iria se os ganhos de performance, tanto da 7 quanto da oitava e nona gerações, não são lá tão apelativos? Né? Então você tem uma plataforma DDR4 com 14.600K que te oferece performance em game, performance em aplicações, muitos núcleos, que tudo bem, não tem a mesma eficiência, mas qual é o apelo exclusivo da AMD? Me parece unicamente eficiência. E a maioria das pessoas que eu conheço que estão em M5 estão por causa do 7800X 3D. Né? Então, cara, por que a AMD, se quer dominar o mercado, por que ela não pegou e lançou todos esses processadores com cache 3D e acabou a brincadeira? Aí ela ia ter IPC, cache, ia ter single thread performance, ia ter tudo com muita velocidade, com muita competência, muita eficiência, e aí não tinha nada o que ser falado a respeito desses processadores. Mas parece que ela não quer ganhar. Parece que ela só quer dizer assim, não, aos nossos fãs que continuem com a gente. Parece que é isso. Mas a gente vai fazer um review propriamente dito, bacana. O bom dessa chegada desses processadores é que eu voltei a testar aqui em loco no canal. Foi uma experiência maravilhosa, como sempre. Eu gosto muito de fazer isso. Foi uma oportunidade muito bacana. E aí eu já posso dizer para vocês que a gente vai trazer muito teste. Mas eu quero ler os comentários de vocês, de qual a curiosidade de vocês sobre esses processadores. Se eles rodam bem DaVinci Resolve, se eles rodam bem Premiere Pro, se eles rodam bem na internet, qual que é a mudança. Enfim, façam as perguntas de vocês. Eu quero fazer uns testes com o Windows 11 e o Windows 10 nesses novos processadores para ver se, que nem o Hardware Unboxed fez, para ver se o Windows 11 realmente perde performance com eles, tá? Então, sigam a gente. Deixem seus comentários, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. E me desculpe por não entregar no primeiro dia, mas eu sou um funcionário público, eu tenho que trabalhar. E eu não tive tempo por conta, né, desse problema que a alfândega colocou a gente. 5, 6 dias parados. E aí, gente, é isso, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.